Jesus, amigo e mestre, amigos espirituais aqui reunidos. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em busca de conhecimento, que cada um possa receber o amparo necessário para que possa colocar em prática aquilo que aprendemos e para que sejamos atendidos em nossas necessidades. Agradecidos estamos por essa oportunidade e assim pedimos permissão para iniciar mais esse estudo. Que assim seja. A minha é curtinha. Não, tá ótimo, foi ótimo a sua prece. É o 44, não é? Isso, isso. O cego de Jericó, dizendo: Que queres que te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Lucas capítulo 18, versículo 41. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: Que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto: Senhor, que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós. Abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta-lhe peçamos o dom de ver, com exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. É, aqui, na verdade, acho que ele fala muito, é muito claro no sentido do que a gente deve fazer, né? Do que a gente deve seguir. E ele usa o exemplo do cego de Jericó, né? Tanto no sentido do que ele pede, quanto do que acontece. A gente vê que ele começa falando que, sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar, implorando por misericórdia. Então, naquele momento que ele acha que o mestre está ali, que ele sente a presença do mestre, ele instintivamente chama, né? E as pessoas estão ali tentando atrapalhar esse momento de busca, né? Que eu acho que é isso da nossa vida. A gente tenta fazer essa busca e às vezes vem vários empecilhos. As pessoas ficam lá tentando impedi-lo, falando para ele se calar. E mesmo assim, mesmo com todas essas circunstâncias, o mestre ouve ele e fala, né, que queres que te faça? E ele sabia exatamente o que ele queria, né? Ele fala, Senhor, que eu veja. E aí eu acho que ele faz esse link para trazer um pouco para a gente, né? Que ele fala, o propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Não no sentido da cegueira, fisiológica, né? Mas das situações que a gente passa, né, no dia a dia. Ele fala que às vezes nós somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. E aí as coisas vão aparecendo, né? Ele fala: chama-nos a vida o trabalho, o conhecimento a gente tem,
mas a gente sempre permanece indeciso, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. Eu acho então que a gente é um pouco cego nesse sentido. Às vezes as oportunidades, as situações, as intuições, tudo está ali para a gente, mas a gente ainda pouco evoluído que é, né, nessa cegueira de pouca evolução, a gente não percebe. Então, acho que é isso. Acho que a gente tem que buscar Jesus até para a gente conseguir ver o que aparece para a gente, o que a gente tem de oportunidade. Nem sempre vai ser o que a gente almeja. Por isso que é isso. Você tem um trabalho ali que você pode elaborar para ajudar o outro. Tudo serve como escada para a gente na evolução, né? E aí ele fala que e quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente, né? Que apesar de todas as circunstâncias, todos os empecilhos que acontecem, às vezes a gente consegue, né, chegar um pouquinho perto de Jesus e a gente não sabe exatamente o que falar, o que fazer. E aí ele termina falando, né? Basta lhe peçamos o dom de ver. Eu acho que é muito isso, a gente entender tudo que é oportunidade, tudo que é crescimento e tudo que faz a gente melhorar, com exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. E aí ele até dá um exemplo bem simples, né? Do que a gente vive no dia a dia e não percebe. Enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Você vê que ele bota amor e justiça, que é uma coisa tão simples e que a gente é incapaz de fazer na maior parte das vezes, né? Amar, independente de circunstâncias, e ser justo, né? Porque nem sempre a gente vai ter que ser justo com quem a gente gosta, quem a gente convive. Então, são oportunidades que a gente, nessa cegueira de pouca evolução, acaba perdendo aí na vida. Acho que é isso. Se alguém quiser falar. Muito bem colocado, é exatamente isso. A nossa dificuldade, a gente pede. Na realidade, a gente não precisaria pedir muito, pedir só exatamente isso, Senhor, né? Que nós tenhamos olhos de ver e que a gente possa ter clareza para analisar as circunstâncias à nossa volta, as circunstâncias que são, né, que aparecem, que a gente possa ter lucidez para poder fazer as avaliações corretamente, para não gerar distorções nas avaliações, né, em tudo. Então, se a gente tiver esse entendimento, né, entendimento das situações, aí nós não vamos ficar fazendo pedidos extravagantes, pedidos às vezes sem propósito, né? Então é complicado realmente essa lucidez, esse entendimento de pedir a Jesus que a gente tenha entendimento e lucidez para poder avaliar tudo à nossa volta, como você disse, como ele coloca aqui, você reforçou, com justiça e amorosidade. Que quando somos muito críticos, é como se nós tisnássemos todos os cenários, né? A gente, quando está com a crítica aguçada, nós começamos a embaçar a observação. A nossa observação não é justa, nem amorosa, então é complicada. Mas alguém gostaria de tecer algum comentário sobre essa página? O Rosandro Klinge, ele, aquele psicólogo espírita que faz muitos trabalhos aí na internet, faz muitas palestras, ele faz um comentário sobre o cego de Jericó muito interessante, porque lá no Evangelho diz que ele larga a capa e tenta ir ao encontro de Jesus, embora todo mundo começa, né, tipo, cala a boca, né? Começa todo mundo, de uma certa maneira, a pedir que ele se cale, que ele pare de importunar, que ele coisa e tal. E aí ele diz que essa capa que o cego de Jericó abandona era uma capa que o Império Romano ele obrigava para você ser mendigo, você teria que usar aquela capa que te autorizava, era como se fosse uma identificação pelo governo, pelo Estado, de que você era um mendicante autorizado. Então, na hora que ele larga a capa para ir ao encontro de Jesus, é
representa que ele larga tudo, porque olha, se Jesus passa e não o atende, automaticamente, a hora que ele largou a capa, qualquer um poderia pegar aquela capa, imagina, devia ter muitos miseráveis, ficar com ela e ficar nessa condição de mendigo. E ele abre mão daquilo para poder ir ao encontro de Jesus, ou seja, ele se sobrepõe a todas as suas necessidades imediatistas para encontrar o mestre. Mesmo com todo mundo dizendo para que ele calasse a boca, para que ele não importunasse, para que ele, não é? Aí ele vai, quer dizer, essa determinação. E aí Jesus realmente vai e o atende. E aí ele só pede que ele veja, né? E Emmanuel, muito apropriadamente, puxa esse link para que nós, para nossa percepção, para nossa acuidade espiritual, que é muito importante, que temos muita dificuldade mesmo de ver com clareza, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Thelma, Tânia, Joane? Não? Ninguém? Fernanda, Babi? A Dinorá está meio escondidinha ali. Então, nós vamos para o nosso lar. Nós estamos no capítulo 43. É, 43, em conversa. em conversação. Peraí, que de repente saiu da marcação. Tuane, você quer começar a leitura? Em conversação. O Ministério da Regeneração continuou cheio de expressões festivas, não obstante se haver retirado o governador ao seu círculo mais íntimo. Comentavam-se os acontecimentos. Centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos da defensiva, assim correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. Procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do meu aproveitamento, mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou: André, você está começando agora uma tarefa nova. Não se precipite, solicitando acréscimo de responsabilidade. Haverá serviço para todos, disse-nos, ainda agora o governador. Não se esqueça de que as nossas câmaras de retificação constituem núcleos de esforço ativo, dia e noite. Não se aflija. Recorde que 30.000 servidores vão ser convocados para vigilância permanente. Destaque: na retaguarda serão muito grandes os claros a preencher. Identificando-me o desapontamento, o bondoso companheiro, bem-humorado, acentuou depois de ligeira pausa. Contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creia que isso lhe fará enorme bem. Nesse interim, recebi grande abraço de Lísias, que integraram na festa a deputação do Ministério do Auxílio. Com a licença de Tobias, retirei-me em companhia de Lísias, para gozar de palestras mais íntimas. Conhece o... Posso continuar? Oi? Pode? você... Pega só esse pedaço, só esse parágrafo agora. Então tá. Conhece você, indagou ele, o ministro Benevenuto, aqui na regeneração, o mesmo que chegou anteontem da Polônia. Então, o André, ele, depois de todos os anúncios que a gente viu no capítulo anterior do governador, né, ele queria tentar ver o que ele poderia trazer, que ele poderia trabalhar, quais seriam, como se diz, onde ele poderia estar ajudando, né, onde ele poderia estar, qual o trabalho que ele poderia estar sendo feito. E daí onde Tobias começou a falar para ele que hoje ele já teria uma nova tarefa, que não era para ele se precipitar e que ele
seria trabalhos muito hard e que, tipo assim, teriam coisas que seriam feitas, mas que ele não precisava ficar aflito, né? Tipo assim, que 30 mil servidores iriam ser convocados para essa vigilância permanente. E, e mesmo ele colocando de maneira, Tobias colocando de uma maneira, tipo assim, mais leve para ele diz, tipo, mais maneira, mais brinquedo, contente-se com a matrícula da escola contra o medo, né? Que isso fará bem. Então, porque, na verdade, eu acho que o André não tinha uma noção de tudo que estaria por vir para todo esse trabalho que o governador tinha feito anúncio. E daí onde que daí o Tobias retirei-me na companhia de Lísia para gozar de palestra mais íntima, que daí seria com o ministro Benevenuto, da regeneração, mesmo que chegou anteontem da Polônia. Seria mais ou menos isso, Pepita? Então, eu acho que no André tem aquela, assim, aquela empolgação quando o governador faz aquele apelo que precisava de 30 mil colaboradores para trabalhar efetivamente na defesa, né, das fronteiras vibratórias do nosso lar, ele já pensa, puxa, eu vou também. E aí o Tobias dá aquela assim, aquele banho de água fria. Olha, peraí, você acabou. Ele tinha pouco tempo que tinha começado a trabalhar nas câmaras de retificação. E ele ainda deixa claro, olha, lá nas câmaras de retificação, eles estão recebendo espíritos recolhidos do umbral. Toda semana eles chegavam turmas novas. Então foi o que ele disse, lá tem trabalho dia e noite. Lá não pode, você não pode desfalcar lá para trabalhar. Primeiro que ele estava há pouco tempo, ele teria, digamos assim, que ganhar mais experiência onde ele estava, amadurecer ali, para depois ele se prontificar para uma outra tarefa. Então ele achou que seria prematuro ele querer fazer migrar de um lado para o outro, porque de repente lá nas câmaras de retificação o trabalho dele era mais importante. É a mesma coisa que no hospital você está numa emergência e aí surge um acidente e você convoca um monte de gente para atender na emergência, mas você não pode largar o CTI, você não pode largar os outros pacientes à deriva. Então você vai tentar pegar recurso daqueles que estão mais disponíveis ou que teriam tempo extra e tudo mais, né? E aí ele vai falar que, olha, contente-se na matrícula da escola contra o medo que ele fará muito bem, porque todos, na realidade, ou quase todos, iriam fazer esse treinamento contra o medo. Tamanha seria a influência das vibrações negativas oriundas da Segunda Guerra Mundial, que foi algo assim avassalador. Mexeu com o mundo praticamente inteiro. Houve muita tragédia. Ele vai até analisar alguns pontos, e aí a gente vai ver que as pessoas, para poderem ajudar, elas teriam que ter um determinado equilíbrio e não entrar em pânico, porque às vezes a pessoa, quando ela se depara com situações mais dolorosas, ela entra em pânico. Aí, em vez de ajudar, ela é mais uma pessoa que vai comprometer o cenário, que vai comprometer a situação, o trabalho, né? Em vez de você ajudar, você cria mais um problema. Eu não sei se alguém mais tem alguma coisa a comentar, alguma coisa ah, nesse trecho aqui inicial. Tem alguma coisa a colocar, Vivian? Não? Não, acho que é basicamente isso que você falou, né? E é isso até pra gente, né? Às vezes a gente, na ânsia de fazer mais, a gente não pode esquecer de fazer o que compete a gente, né? Por mais que a gente queira, a gente tem que fazer aquilo que nos cabe, o que é importante, até para a gente depois galgar outros degraus. É um passo de cada vez. É porque a gente tem uma tendência a buscar o que é novo, não é aquela coisa. Tem pessoas que estão sempre migrando e elas não conseguem se fixar em nada porque elas estão sempre aquilo que é novo, que parece mais atrativo, que parece mais interessante, e aí ela não consegue se fixar.
É isso mesmo. Fernanda, você pode continuar a leitura? Posso ler? Não tenho este prazer. Vamos ao seu encontro, replicou Lísias, envolvendo-me nas vibrações do seu imenso carinho fraterno. Há muito que tenho a honra de incluí-lo no círculo das minhas relações pessoais. Daí a momentos estávamos no grande recinto verde, consagrado aos trabalhos desse ministro da regeneração, que eu apenas conhecia de vista. Numerosos grupos de visitantes permutavam ideias sob a copa das grandes árvores. Lísias conduziu-me ao núcleo maior, onde Benevenuto trocava impressões com diversos amigos, apresentando-me com generosas palavras. O ministro acolheu-me cortês, admitindo-me na sua roda com extrema bondade. A conversação continuou nos rumos naturais e notei que se discutia a situação da esfera terrestre. Muito doloroso o quadro que vimos, comentava Benevenuto em tom grave. Habituados ao serviço da paz na América, nenhum de nós imaginava o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia. Tudo obscuro, tudo difícil. Não se podem ali esperar claridades de fé nos agressores, tampouco na maioria das vítimas que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. E a comissão demorou-se muito por lá? Perguntou um dos companheiros com interesse. Todo o tempo disponível, ajuntou o ministro. O chefe da expedição, nosso colega do auxílio, julgou conveniente permanecermos exclusivamente atidos à tarefa, para enriquecermos observações e melhor aproveitar a experiência. Com efeito, as condições não poderiam ser melhores. Acredito que nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram de serviço. Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente, a despeito do ar asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. O campo de batalha, invisível aos nossos irmãos terrestres, é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosa atenção determinados setores de atividade pacífica para o a que chamam impactos diretos. Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados. Aos fluidos venenosos da metralha casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. O que mais nos constritou, porém, foi a triste condição dos militares agressores, quando algum deles abandonava as vestes carnais, compelido pelas circunstâncias. Dominados na maioria por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos fantasmas da cruz. Vamos começar, Fernanda, a trabalhar, porque é um texto longo. Aqui Ulisses apresenta ele para o Benevenuto, né, que seria um ministro ali da regeneração, e que tinha acabado de voltar da Polônia, né, numa equipe que foi lá para ajudar, né, para trabalhar junto aos encarnados. E aí ele está descrevendo, né, as impressões que ele teve desse trabalho, né, que nunca ele tinha visto algo tão terrível, né, condições de trabalhos tão difíceis, né,
principalmente eles que estavam acostumados ali a interceder junto aos encarnados ali das Américas, né, que não que pouco participaram, assim, aqui, né, principalmente da América do Sul, pouco participou ali daquela Primeira Grande Guerra, né, assim, mal ou bem sempre foi um território pacífico, né, com poucos tropeços nessa área, e eu acho que ele não tinha experiência diante de uma situação dessa. E aí ele relata, né, que chegando lá, não, assim, o ar chegava a ser asfixiante de tão contaminado por aquelas vibrações negativas, né? Tanto dos agressores quanto dos que estavam sendo agredidos, porque de um lado na verdade, dos dois lados acaba se tendo ódio, né? Porque começa também a ficar com raiva daquele seu agressor, mas quando não tem o ódio, tem o medo, tem a ansiedade, tem uma série de sentimentos, né? Que vão dominando ali as pessoas e pouco, na verdade, acho que raríssimos encarnados conseguem contribuir de alguma forma com pensamentos, conseguiam contribuir de alguma forma com pensamentos positivos, né? E com com preces e fluidos vibratórios salutares, né? A maioria ali realmente estava imerso naquela situação e, Ele e diz, aí né, eles Fernanda? também não conseguiam ajudar, né? Porque não tinha abertura, né, para eles conseguirem ajudar e interceder, né? E ele diz que tinham assim outros espíritos, né, que ele fala que nós estamos muito distantes da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram de serviço, ou seja, espíritos que já estavam ali trabalhando, né, de longa data, desde o início dos conflitos, né, e de maneira resistente, suportando toda aquela dificuldade, né? E que ele diz que assim, os encarnados não veem, mas que é um verdadeiro o campo de batalha espiritual, né? Extrafísico, na verdade, muito pior, né? Ele diz que um verdadeiro inferno e que, além disso, né, aí vem todo aquilo que demorou décadas, né, para ser construído, né, todas as edificações, né, que demandaram um trabalho em conjunto de uma série de pessoas, né, de um tempo grande, tudo sendo colocado abaixo, né, em segundos, né, por bombas e isso é uma coisa que assim que é muito triste, né, para eles que estavam ali vendo e que nem e que esses espíritos que acabavam desencarnando não conseguiam nem receber o auxílio daqueles servidores que estavam ali, porque eles estavam tão transtornados que acabavam fugindo dos espíritos que estavam ali para auxiliar. Tá bom? Ele coloca aqui no primeiro parágrafo: os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Mas eu acho que realmente, assim, os poucos filmes que a gente vê sobre a guerra, sobre a Segunda Guerra, é tão desolador, que é muito difícil a pessoa manter o bom ânimo e a esperança naqueles campos de concentração onde as pessoas eram tratadas muito pior do que animais, muito pior, em condições assim, terríveis, né? E aí ele vai falar exatamente, que ele vai dizer
nunca como na guerra, eu acho essa parte aqui bem importante, nunca como na guerra evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Eu acho que essa parte, na guerra, você não tem limites, né? Tudo pode. Então você vê pessoas praticando, então pessoas que até antes da guerra, a gente vê isso muito porque eram amigas que conviviam judeus e não judeus. Aí depois que começa a guerra, cresce o interesse, aí a pessoa vai denunciar o amigo para de repente se apossar das coisas dele ou para, enfim, a gente vê pessoas cometendo barbáries. Então, essa frase dele aqui, nunca como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída. É como se a gente fosse no fundo e tirasse o que há de pior em nós, e sem limites, a gente chega a práticas, a experiências que são tenebrosas, que a gente fica imaginando como um pai de família é capaz de, como ele diz aqui, ele viu pessoas instruídas e com instrução e inteligentes, apontando para alvos pacíficos com a maior tranquilidade. Mas ele tem a esposa, os filhos em casa, então são umas coisas que não dá para entender. Aí ele vai dizer: aos fluidos venenosos da metralha casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. Aí ele vai dizer que o mais triste de ver foi o desdobramento dos oficiais, dos soldados agressores, né? Então, quando eles saíam do corpo. Aí ele vai dizer: quando algum deles abandonava as vestes carnais, compelido pelas circunstâncias, dominados na maioria por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos fantasmas da cruz. Ou seja, eles estavam meio que hipnotizados, que a gente tem que ver que numa guerra dessas, a treva, não é? Vai se apoderar das almas frágeis, vai incutir ideias de ódio, de terror, de ânsia. É algo assim muito, muito doloroso. E então as pessoas assim, uma vez abraçando essa causa, elas não têm ouvidos para os espíritos orientadores, para os espíritos do bem, né? E a gente vê como a coisa fica difícil, né? Bom, quer ler um pouco, Beto? Lê. Bom, e não eram recolhidos para esclarecimentos justos? Inquiriu alguém, interrompendo o narrador. Benevenuto esboçou um gesto significativo e respondeu: será sempre possível atender aos loucos no lar, Aos mas loucos aos pacíficos. loucos pacíficos no lar. Mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, senão o hospício? Não havia outro recurso para tais circunstâncias, Não, para senão tais criaturas. para tais criaturas, senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. É razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. Os espetáculos entrevistos foram, portanto, demasiadamente dolorosos, por muitas razões. Valendo-se de ligeiro intervalo, outro companheiro opinou: é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado a semelhante calamidade. Falta de preparação religiosa, meus amigos, definiu o ministro com expressiva inflexão de voz. Não basta ao homem a inteligência apurada. É-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos. E o sacerdócio será sempre divino, quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Mas o sacerdócio político
jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não, porém, a fé e a confiança. Pode comentar, amor. Comenta aí alguma coisa que você queira. Então, aí ele deixa claro que, porque ele pergunta, não teria como auxiliar essas pessoas, esses soldados, ou seja, esses oficiais orientandos, aí ele vai dizer, será sempre possível atender aos loucos pacíficos no lar, mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, senão o hospício? Então, o estado que estavam aqueles oficiais, não tinha como, né? Eles estariam num estado de alucinação, que eu acho que é um estado verdadeiro de alucinação, e aí não teria nem como socorrê-los. Então, iria aguardar o tempo, então deixá-las, não haveria outro recurso para tais criaturas, senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se. E aí põe tempo, né? Porque imagino esses espíritos desencarnando nessas condições, quanto tempo para se reequilibrarem, quanto tempo para se, de alguma maneira, expurgar aquele sentimento de ódio, de desejo, de agressividade, de vingança, é algo assim muito doloroso. E aí ele vai dizer ainda, razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber socorro elevado. Então, aquela tal história, é tanta gente para atender, vamos ver aqueles que estão em condição de aproveitar a ajuda. Se você, a mesma coisa, né? Dizem que é médica, se você tiver uma infinidade de doentes, e tiver alguns que você não vai ter nem condições de poder, você vai socorrer aqueles que vão ter possibilidade de aproveitar aquela ajuda. Se você tem que fazer uma triagem, você não tem como, né? E aí ele vai dizer que parte da guerra é falta da preparação religiosa. Aí você vai dizer, não, mas lá tem a religião. Mas aí ele vai dizer o seguinte, que não basta ao homem a inteligência apurada, ele é necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. Aí a gente vai lá para o cego de Jericó, para o homem que pede para ver, ou seja, para saber o que ele vai fazer da vida. Se você não sabe, e você tem uma religião que vai abençoar os canhões para matar o inimigo, que vai. Você pensa bem, pensa, a gente pede a Deus para que abençoe os instrumentos de matança, para poder dizimar populações inteiras. Aí a gente mistura, aí ele vai falar também, as igrejas são sempre santas em seus fundamentos. E o sacerdócio será sempre divino quando ele cuide essencialmente das verdades divinas. Porém, o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Então, quando a religião ela se torna política, ela deixa de atender à causa de Deus, que aí ela é um instrumento político e o interesse dela também é político e não o interesse do Cristo, que é um interesse neutro. Se ele veio para nos ensinar que a gente tem que amar o nosso irmão, quer dizer, amar os nossos inimigos, amar o nosso irmão, amar o próximo como a nós mesmos, gente, todos os seres do planeta são irmãos. Então, qualquer guerra não se justifica. No conceito, na ótica verdadeira do Cristo, não se justifica. E, no entanto, em nome da religião, quantas guerras foram praticadas, quantas cruzadas, que eram guerras, foram levadas, né? foram realizadas em nome do Cristo. Quantas a gente teve a guerra lá na Irlanda, não é?
era católico contra protestante, era uma guerra, se mataram tantos irmãos, né, de nacionalidade, simplesmente porque um tinha um entendimento diferente do outro, né, aí misturava com política, com interesse político, e não dava certo, né? É o Oriente Médio hoje, né? O Oriente Médio, então, é ódio, né? Hoje não, né? Hoje não, né? É a Desde Guerra aquela Santa. época, né? Não, mas assim, fala que hoje, é porque hoje a gente vê mais essa situação da religião realmente, que é a Guerra Santa, né, das pessoas se degladiarem de guerras, assim, a gente vê basicamente hoje no Oriente Médio, em nome de Deus, né? A gente está lutando, né, uma guerra santa, porque, enfim. É o que eles dizem, né? De santa não tem nada, né, Vivian? Porque Maomé, que foi, digamos, o profeta deles, era um emissário do Cristo que veio também com aqueles princípios, não tão apurados como o próprio Cristo, lógico, mas ele não pregava esse ódio. Esse ódio é das facções que se dizem religiosas, ou seja, representações religiosas com cunhos puramente políticos para obter o poder, né? De quem dirige, na verdade, né? São os cegos, né? Que a gente falou lá atrás, que estão ali no comando das religiões e que ainda, né? Ou não que eu seja muito evoluída, mas assim, que ainda nessa ignorância do poder, nessa sanha, nessa saga, né? Às vezes deturpa tudo, não quer realmente enxergar, né? É bom ser cego nesse momento, porque aí você adapta os seus interesses e aí quem sofre são as outras pessoas, né? E você tem aquelas outras pessoas que também não têm entendimento e que se a pessoa que representa a religião dela está falando aquilo, ela tem aquilo como verdade, né? Não tem aquela coisa da fé raciocinada, de você questionar. E aí tem aquela coisa assim do meu Deus, né? E aí as pessoas que seguem a sua seita são irmãos, os outros são inimigos. E aí, enquanto a gente tem esse entendimento, é triste, né? Porque na realidade ele veio para todos, né? Veio para todos. Fabi, você quer acabar a leitura? Mas e o espiritismo? Perguntou abruptamente um dos circunstantes. Não surgiram as primeiras florações doutrinárias na América e na Europa há mais de 50 anos? Não continua esse movimento novo a serviço das verdades eternas? Benevenuto sorriu, esboçou um gesto extremamente significativo e acrescentou: o Espiritismo é a nossa grande esperança e, por todos os títulos, é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina, a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médios a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos, que, embora curados, creem mais na doença que na saúde, e nunca utilizam os próprios pés. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. O trocadilho arrancou expressões de bom humor geral, acrescentando o ministro gravemente: nossos serviços são astronômicos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo. Estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Então, aqui ele questiona, né? E o espiritismo, né, já tem mais de 50 anos, né? Aí ele vai dizer que realmente o espiritismo é o consolador prometido, né? Como ele fala aqui, ó, o espiritismo é a nossa grande esperança e por todos os títulos é o consolador da humanidade encarnada. Mas aí ele fala, mas a marcha ainda é lenta. Naquela época
já era lenta, né? Imagine hoje, hoje ainda é, né? Imagina aquela época, né? Então ele fala aqui também, ó, esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos, né? Então, aí ele fala que querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar, né? É aquela história, né? Realmente as pessoas, muito, até hoje mesmo, muitos simpatizam com a doutrina espírita, mas não querem ter um compromisso, não querem, né? Não querem realmente se empenhar, dar algo de si, né? Então, e aqueles também que se aproximam mais da doutrina pela fenomenologia, pela curiosidade, entendeu? Mas não com um objetivo sério, né? Ainda mais naquela época que estava precisando tanto, né? Então, é isso. Independente da pessoa não ter tarefas, digamos assim, é, que ela assuma, a proposta maior do Espiritismo é o esclarecimento e a proposta de reforma íntima nossa. Ou seja, é o programa que a gente colocou no início do Cego de Jericó, Senhor, que eu veja. Então, todos esses conceitos, eles têm como objetivo esclarecer o nosso entendimento e tentar dissipar nossa cegueira. E aí, trabalhar para que nos tornemos pessoas melhores. Então, se a pessoa se empenha para ser uma pessoa melhor, ela está no caminho certo. Agora, o rótulo religioso nunca foi nem será passaporte para ninguém, nem os espíritas, que pior para nós, né? Porque o espírita, nós temos uma série de obras aí nos trazendo esclarecimento. Se com todo esse esclarecimento eu não faço nada para me melhorar, para ser uma pessoa mais correta, mais humana, eu estou pior do que qualquer outra religião, porque Jesus disse que quanto mais será dado, mais será cobrado. Se você tem esclarecimento e não faz, a sua responsabilidade é muito maior do que aquele que não faz, mas também não tem esclarecimento. Agora, se a gente sabe e não faz, então o compromisso na realidade é com todos, cada um consigo mesmo, né? E com esse trabalho que não é o trabalho de querer ser melhor que o outro, é o trabalho que nós temos de tentar ser melhor do que somos hoje, né? Amanhã poder ser um pouco melhor do que sou hoje. Esse é o trabalho para todos nós, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Tânia, você está aí tão quietinha? A Thelma também? Eu poupo de vocês a leitura, porque acho que vocês não querem, aí eu sempre poupo. Tuane, quer falar alguma coisa? Vivian? Eu gostaria de acrescentar, eu nunca tinha tido a experiência ou contato com alguém que teve próximo, uma filha passou aqui atrás, próximo, próximo da guerra, né? E aqui pelo Canadá ser um país multicultural, a minha coordenadora do departamento, ela é da Sérvia. E eu estava perguntando quando que ela veio para cá e qual foi o motivo, né? E daí ela estava dizendo que eles saíram do país devido à questão da guerra que estava na região, Nasceu. quando ela era nova. E ela disse, a gente só pôde sair com a roupa do corpo e uma mochila, porque a nossa, tipo assim, estava em guerra e a gente não tinha como ter nada, trazer nada, né? E ela conta, ela disse, Tony, 2 dias depois que a gente chegou, a nossa casa foi bombardeada, a gente perdeu tudo. Se a gente tivesse ficado lá, a gente, tipo, Nem ela estaria aí, ela né? disse, eu não estaria aqui, né? E hoje, tipo assim, ela casou, tudo, ela veio bem nova e ela tem 2 filhos. E daí eu falei assim, porque o menino dela mais velho tá na idade de faculdade. Eu falei assim, ele não tem interesse por vocês terem passaporte europeu de ir
de ir para lá fazer o mestrado, alguma coisa, ela disse, não, Tony, eu não registrei eles lá. Eu falei assim, tá, mas, tipo, ele poderia ter a opção de fazer um mestrado na Europa. Ela disse, não. Se entrar em guerra novamente, por meus filhos ser o mais velho, homem, eles recrutam ele para a guerra e eu vou perder o meu filho para a guerra. Ela disse assim, não registrei ele no país, só aqui no Canadá. Então, tipo assim, aí então eu falei para ela, eu pensei, poxa, eu nunca tive esse contato com uma pessoa que, tipo assim, que passou algo tão próximo, né? Tipo assim, tão presente na vida. E só que ela é uma pessoa, a mãe conheceu ela, até a Nath conheceu ela, ela é uma pessoa super iluminada, tipo assim, tem um coração que transborda de carinho e atenção por todos e sempre, tipo assim, sempre preocupado com o próximo, né? Então, eu virei para ela assim, olha, eu não sei se tendo tudo que tu passou quando tu era nova, se eu teria essa mesma cabeça como tu tens hoje, né? De estar sempre assim tão bem, tão com bom espírito, assim, não uma pessoa que reclama, não, ela tá sempre ótima. E eu, tipo assim, eu acho bem interessante essa situação. Pois é, mas a gente, quando começou essa guerra, né, da Croácia, Uhum. com a Rússia, aquela coisa, gente, é algo assustador. É? Você vê pessoas com lares, com tudo, né, com lares confortáveis, porque era um Sim, país progressista. Então, sim, as sim. pessoas viviam com relativo conforto, e aí, de repente, você se vê num país gelado, neve, um frio terrível, as pessoas saindo só com a mochila, É. né? Morrendo de frio, de fome e tudo. E aí você enfrenta. E como são avalanches de pessoas, né? Milhares e Uhum. milhares, fica difícil até de serem absorvidas. Então, você não sabe nem o que você vai encontrar amanhã. Você não sabe nem qual vai ser o seu amanhã, não sabe. Então, é uma provação muito difícil, né? Eu acho que a guerra só Ah, trará sim. malefícios, né? Mas vamos lá que a gente... Ai, desculpa. Não, O não, tempo. ainda está em tempo, eu fui aqui agora, faltam 8 minutinhos, tá tranquilo. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito para não se envolver, porque depois é como um rastrilho, assim, depois que acende, sai, né, É. estourando e vai envolvendo as pessoas de roldão, e é muito triste, muito triste. Separa nações, né? Separa, a coisa é muito complicada. Até você se recuperar, e é como a gente custa aprender o caminho da paz. É o caminho mais simples, mas como temos dificuldade de trilhar o caminho da paz. Aí se a gente pergunta, porque a paz começa no nosso lar, começa na família. Se você tem questões com a família por causa disso ou daquilo, por causa de haveres ou por causa de, não sei, aí você fica imaginando, né? O mundo é a multiplicação desses conflitos, desses jogo de interesses, né? Essa coisa toda é muito triste mesmo, né? Então vamos fazer. Babi, coloca uma música para a gente fazer a prece. Então nós vamos nesse momento agradecer a Jesus, agradecer a Maria, nossa mãe amantíssima, para que tenha compaixão da humanidade, para que possa iluminar a mente de todas as criaturas, iluminar a mente dos dirigentes de todas as nações, para que haja caminhos para a paz. Ajuda-nos, Senhora, a encontrar a paz.
a tecer a paz ao nosso redor, a sermos pessoas mais mansas, mais pacíficas, mais amorosas. Te pedimos, Mestre, que possas também abençoar os nossos amigos que hoje não puderam comparecer, que aonde se encontrem a nossa irmãzinha Andréia, Isabela, Joana, a nossa amiga Camila, Jefferson, Carolina, João, que onde estejam, eles possam ser envolvidos por essas vibrações amorosas, que seus lares possam ser abençoados. E nós pedimos também, Senhor, pelos nossos lares, pelas nossas crianças. Pedimos que abençoes a Isadora, que hoje estava tão empolgada no início do nosso grupo, que ela possa ser também, Senhor, trabalhada, que sua mente possa ser iluminada para que haja entendimento, para que ela possa saber lidar com os seus conflitos, com as suas dores. Então, Mestre, abençoa também a todos os espíritos que nos cercam, que partilham da nossa caminhada, que eles sejam igualmente envolvidos e amparados. E te pedimos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por toda a humanidade, Senhor. Abençoa toda a humanidade, que assim seja. Sim, sim.